Eu expulsei aquele demônio da sua vida e ela acreditou nas minhas palavras. Igreja, zele pela santidade do seu corpo. Não despreze essa doutrina porque o seu corpo é morada do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo na sua vida para fazer a boa obra. As irmãs da minha igreja não usam maquiagem. Um dia elas estavam orando. Eu vi uma bola de fogo encostando nos seus rostos. A unção do Espírito Santo deixava os rostos das irmãs brilhosos. As suas bochechas ficaram vermelhas por causa do fogo que ardia. O brilho do Espírito Santo é a melhor maquiagem que existe. Eu tenho observado como o Espírito Santo deixa as faces das irmãs lindas. As luzes em seus rostos as deixaram mais bonitas do que quando usavam maquiagem. Também vi o rosto de mulheres crentes maquiadas ficando todas queimadas. Isso foi em uma visão que tive quando olhei para o rosto de algumas crentes. Espiritualmente estava deformado parecendo o rosto de Fred Krueger. Eu vi o pó da maquiagem que elas passavam em seus rostos virando micróbios negros. Esses micróbios entravam em seus rostos que causavam bolhas e inflamações. Os seus rostos criavam escamas de crocodilos e cheios de buracos que cabiam um alfinete. Essas larvas que entravam nos pequenos buracos dos seus rostos eram demônios. Esses demônios do tamanho dos micróbios também entravam através do couro cabeludo das irmãs que pintam o cabelo. Tudo isso era um meio onde os demônios entravam para possuir os seus corpos. Uma mulher que pintava os seus cabelos foi possuída por vários demônios pequenos que entraram no seu couro cabeludo. Também expulsei demônios da língua que fala muito. Expulsei demônios da contenda. Demônios de grupos que formam dentro da igreja. Vi as línguas dessas pessoas iguais línguas de serpentes. Muitos irmãos estavam endemoniados e eu expulsei todos eles. Irmãos que têm as mentes poluídas por causa da pornografia e as imoralidades foram libertos. Eu vi bolas de fogo entrando em suas cabeças e queimou todas as ninhadas que os demônios haviam feito dentro das mentes. Eu vi bolas de fogo entrando no peito dos irmãos e queimando toda a malícia e maldade guardadas ali dentro. Toda sequela que os demônios deixaram em seus corações o Espírito Santo limpou. Línguas faladeiras também foram queimadas ali dentro. As ações pecaminosas causam um desequilíbrio nas vidas espirituais atraindo o mal. Tudo que se faz agora se reflete no mundo espiritual prejudicando as pessoas. O Senhor disse, servo fiel, avisa esse povo para conservar a santidade depois do trabalho de libertação. Quero que essa igreja feche os olhos para as coisas do mundo. Não quero mais conflito entre eles. Quero cooperação, e doutrinados no amor e no partir do pão. Quero ver essa igreja unida em um só espírito, e farei se tornarem uma rocha inabalável. Diga para eles que se obedecerem a minha palavra nunca faltarão recursos espirituais do céu, e sempre derramarei o meu renovo em suas vidas. Acenderei as chamas quando faltar, e serei sua força nos momentos difíceis. Eu quero que cresçam espiritualmente e tenham atividades na obra. Os que seguem a minha palavra não morrerão espiritualmente. A decisão de os santificar está nas mãos da igreja. Aos que obedecerem sustentarei na minha presença e serei a solução para os seus problemas. Ao passar as revelações à igreja o povo se alegrou. O céu desceu ali dentro. Eu vi um barulho de um vento entrando nos 4 cantos da igreja. Era a presença do Espírito Santo que tomou aquele lugar. Eu digo a todos para ter uma vida espiritual saudável sem nenhuma influência demoníaca. É necessário viver uma vida de prática e oração. Reconstrua os seus alicerces a partir de hoje na verdade. Cada versículo da Bíblia irá reconstruir a sua estrutura espiritual. Santidade atrai santidade. O Espírito Santo quando vê um templo limpo se aproxima, e todo o seu calor aquece o corpo. Toda a sua luz penetra no corpo santificado e vai até a medula da alma. A santa doutrina acende a chama que se apagou. Só precisa da reação de uma oração sincera para que a chama se acenda. Quanto mais orar, mais o fogo de Deus se inflama na sua vida. Vocês que ainda não andam na santidade, um dia morrerão. E para quem entregarão as suas almas? Voltei para casa e conversei com a minha esposa a respeito de fundar um ministério de mulheres. A igreja está crescendo, e o número de mulheres guerreiras de oração só aumentou. Elas têm sede de fazer evangelismo nas ruas. A minha esposa concordou de fazer um grupo de evangelismo somente de mulheres. Fui orar à meia-noite. Estava preocupado com o meu ministério. Na oração, eu disse para o Senhor quando eu morrer, quem vai dar continuidade ao ministério que o meu pai não terminou? O Senhor disse, por que se preocupas com o dia de amanhã? Eu já tenho a pessoa certa para esse trabalho. Eu disse, Senhor, quer dizer que eu vou morrer antes dessa obra acabar. Quem será essa pessoa capacitada que vai continuar? O Senhor disse, sabe quem vai dar continuidade ao seu trabalho? Naomi Atsushi, a quem eu escolhi antes que nascesse. Ela é a minha profeta que levantarei para conduzir a próxima geração perversa que virão.
O Senhor me mostrou na visão a minha filha adulta pregando para uma multidão de pessoas, e as correntes espirituais eram quebradas através de sua pregação. O Senhor disse: a geração que ainda vai vir será pior do que essa. Mas eu sempre levanto os meus profetas para pregar em cada época diferente para salvar as almas. Cuida bem da minha pedra pérola, ela é preciosa para mim. Os meus olhos se encheram de lágrimas por essa revelação. Fiquei emocionado. Depois da visão que tive com a minha filha, o Senhor me mostrou uma visão de uma grande guerra espiritual. Os demônios se preparavam para atacar a igreja. O objetivo dessa guerra era o interesse pelas almas. As pessoas que estão congregando em igrejas sérias. Os demônios não as querem em denominações que ensinam a viver o evangelho. Esses cristãos estavam sendo provados por estarem caminhando na verdade. Muitos não resistiam às provas e se desviaram. Os demônios conseguiam tirar alguns crentes da igreja e trazer para o mundo. Mas quando as pessoas saíam das igrejas verdadeiras indo para as falsas, os demônios comemoravam. Eu vi um exército de demônios bem organizados. Eles tinham estratégias e planos para destruírem a igreja. Eles possuíam armamentos das trevas para atingir a igreja. Esses demônios não querem atacar igrejas profanas e rebeldes. Eles miram sempre nas igrejas onde os pastores pregam a santidade. É esse o rebanho que eles querem atacar. Se você é o único da sua igreja que decidiu viver a verdade, está sendo alvo dos demônios neste momento. Eles não estão preocupados com o rebanho que não renunciou. Os que não renunciaram ao mundo, para Satanás são derrotados. Eu vi as legiões cercando uma igreja que orava. Eles ficavam esperando a igreja esfriar para operar. Um dos membros da igreja estava em pecado e não queria deixar o mundo. Ele estava dentro da igreja. Os demônios olhavam para ele até que um deles disse: ele é a oportunidade para entrarmos. Através dele então, um dos demônios possuiu o rapaz. O objetivo daquele demônio era causar divisão e desestruturar a igreja através daquele rapaz. Outra legião de demônios possuía um teólogo muito sábio e levaram esse homem até a igreja. O pastor, ao ver esse teólogo, se admirou com sua sabedoria e viu sua credencial de bispo, o que fez o pastor dar as honras para esse bispo. Uma igreja santificada estava caindo no laço do diabo. Vou revelar os 5 planos de Satanás para destruir uma igreja inteira que anda em santidade. O primeiro plano é a teologia, conhecimento humano. Nenhuma teologia sendo livro ou curso combatem o pecado duramente. As teologias de hoje vêm com um ensinamento de que nada é pecado. Eu pensei em fazer teologia no começo do ministério, mas o Espírito Santo não permitiu e disse: a teologia é carnal, e sempre vai contra o que é sobrenatural. As experiências que tu terás nenhum livro de teologia pode explicar. Muitos homens que tinham fé nas coisas espirituais fizeram a teologia que matou as suas fés. A teologia tem desmentido a minha verdade. O segundo plano de Satanás para a igreja é ganhar o maior número de almas das igrejas da verdade. O terceiro plano de Satanás é esfriar a igreja fazendo o povo não orar. Só assim ele vai infiltrar-se na igreja. O quarto plano de Satanás é trazer o pecado para dentro da igreja tirando a autoridade espiritual do povo. O quinto plano de Satanás é ganhar as mentes das pessoas com a doutrina de bênçãos e riquezas. Ele quer substituir o evangelho da santidade pelo evangelho do bem-estar. Esses 5 planos de Satanás são para ganhar os territórios perdidos e reinar dentro da igreja. As confusões doutrinárias que vieram da teologia é uma arma de Satanás para ganhar almas. O que está em questão nessa guerra é a coroa de vida eterna dos crentes. Eu vi dardos espirituais que causam a morte espiritual dos crentes. Dardos que paralisam a vida espiritual da oração, dardo de enfermidade para o corpo, dardo mental para atingir a mente dos crentes causando depressão e suicídio, dardo doutrinário que causa confusão na mente e faz deixar de acreditar que a santidade é importante. Eles lançavam esses dardos em longa distância. Esses dardos causavam danos nas vidas espirituais. É necessário se revestir das armaduras celestiais. As armas dos crentes é a oração, santidade, vigilância e resistência. Os demônios não querem que os cristãos tenham essas armas. Eles fizeram uma reunião para neutralizar os cristãos, controlar a sua vida tirando o seu tempo de buscar a Deus. Os demônios têm muitas armas de destruição espiritual para acabar com a igreja. Esses dardos que minam as forças espirituais estão na tecnologia, internet, televisão, redes sociais e nas músicas seculares. Eu vi os demônios dizendo em esconder os dardos nessas coisas. Qualquer crente que se envolver com essas coisas terão suas vidas atacadas. Os demônios não atacarão as igrejas que fizerem aliança com o mundo, pois essas são deles, e vivem para eles. Eu vi os demônios atacando crentes de surpresa. Ataque rápido sem esperar.
Os crentes que não vigiavam eram surpreendidos em armadilhas espirituais que causavam as suas quedas espirituais. O Senhor me mostrou uma multidão de corpos mortos. Eu disse: qual é o significado dessa visão? O Senhor respondeu: são as mortes espirituais de muitos crentes que não oram, não sentem mais a minha presença e perderam o prazer de buscar a minha presença. Estão na igreja todos os dias, mas é como se não tivessem por estarem distantes de mim. Esses foram dominados pelo pecado e vítimas dos demônios. A igreja não tem alternativa, a não ser confrontar as forças das trevas. As orações são ataques às forças espirituais do mal, e a palavra destrói toda mentira. A guerra espiritual de infiltração dentro das igrejas é comandada por Satanás, onde os falsos profetas pregam nas igrejas santas para destruir a santa doutrina. Esses agentes são espiões que estudam o ministério para destruí-lo. A guerra espiritual da reforma doutrinária da igreja ou do evangelho moderno no lugar das santas escrituras. Satanás está trabalhando para mudar o evangelho colocando outro tipo de ensino, mudar os louvores com letras profanas com ritmos do inferno. Satanás está usando demônios para causar guerra das denominações. Nesse momento, existem várias correntes teológicas guerreando contra a santa doutrina. Vários ensinamentos dizem que não é necessária a santificação do corpo. Satanás planejou atacar a verdade criando diversidades de ensinos dizendo que o inferno não existe. Eu vi tudo isso em uma reunião secreta de Satanás quando fui arrebatado em espírito. Está tendo uma guerra de várias doutrinas falsas contra a santa palavra de Deus. Está tendo uma guerra espiritual usando falsos dons e avivamentos que não são de Deus. Tudo isso para enganar o povo. Satanás também planejou isso para que o povo não venha a se santificar, e mesmo no pecado, venham a ser usados com dons e autoridades. Está tendo uma guerra espiritual dentro da própria igreja na parte da união, mas é Satanás causando discórdia. Por causa dessa guerra, muitos estão saindo da igreja e abrindo seu próprio ministério por ambição de ganhar dinheiro. Esses irmãos têm arrastado multidões de pessoas das igrejas sérias para abrir uma igreja da mentira. Também vi na visão essas pessoas fracas, caindo em prisões demoníacas do pecado. Um grupo de demônios estava desesperado por causa de uma igreja do interior que ainda guardava a verdade em seus corações. Eu vi uma visão como as legiões de demônios ficavam desestruturadas quando a igreja começou a fazer 3 meses de orações sem parar. A estratégia dos demônios é entrar em igrejas que ainda não entrou em pecado. Eles querem assumir o poder de todos os ministérios para ter todas as almas em suas mãos. Quando eles assumirem o controle do ministério, irão pôr suas ideologias de doutrinas de demônios. Os cultos serão profanos. As igrejas que estão estruturadas na doutrina, Satanás usará os que não vivem o evangelho para desorganizar a igreja. A estratégia dos demônios é fazer um grupo de crentes que não suportam a santa doutrina para difamar os que pregam a verdade. Satanás escolheu um grupo de crentes que ainda não nasceram de novo para serem a oposição dos verdadeiros servos de Deus. Os demônios já estão fragmentando a igreja de Cristo, dividindo o povo. O Senhor me revelou um grupo de crentes atacando os pastores que têm compromissos com Deus. Eles usavam a internet e a mídia popular para caluniar, dizendo mentiras sobre o homem de Deus. O povo que está dando crédito aos que pregam contra a santa doutrina para se livrar da obrigação de andar em santidade. Muitos pastores querem que a doutrina do corpo acabe em todas as igrejas. Os demônios querem colocar um contra o outro dentro da igreja para desgastar os membros do corpo de Cristo. Isso irá enfraquecer a igreja para os demônios controlarem a casa de Deus. Satanás sabe que uma igreja desunida não pode derrotá-lo. Tudo o que estou dizendo foi falado na reunião dos demônios. O Senhor Jesus pediu para eu dizer à igreja para termos mais intensidade com Ele. Aumente a busca, a intimidade e a adoração a Ele. Jesus pediu para a igreja se organizar, se unir e marchar. Disse para obedecer ao Evangelho e disciplinar os seus corpos em santidade. Jesus disse para resistirem às provas, e quando forem orar, peçam recursos espirituais nessa peleja. Peçam armas espirituais e capacitação para enfrentar essa guerra. E quando a igreja se une nesse mesmo propósito, fica mais forte. Se um soldado é forte, imagine um exército levantado para a batalha. Tive uma visão de um soldado equipado com armadura. Esse soldado estava revestido de obediência, ousadia, vivacidade, ânimo, capacidade, valentia, coragem, segurança, força, decisão, persistência, dignidade, fé, prudência, liderança, tenacidade, separado do mundo, servo do Deus vivo. Saía vitorioso na guerra. Perguntei ao Senhor o significado dessa visão. Ele disse que vai levantar pessoas com essa qualidade.
Depois dessas visões eu fui fazer missão no Panamá, um país pobre. Um rapaz chamado Diego estava no vício das drogas. A sua mãe se chamava Belinda. Ela me pediu chorando para orar pelo seu filho. Quando peguei a foto do seu filho e comecei a orar, tive uma visão de um demônio da morte. O demônio disse: "Essa alma é minha, irei matar ele." Eu orei para Deus não deixar o jovem Diego morrer, e pedi o livramento dele. Vi na visão um jovem chamado Carlos, amigo de Diego. Quando falei sobre a visão, a sua mãe não acreditou. Ficou chocada sem acreditar que o melhor amigo do seu filho seria capaz de fazer isso. Eu comecei a repreender o demônio que vi na visão e que possuía Carlos. Em poucos minutos esse demônio veio até mim. Ele entrou no corpo da irmã Belinda e se manifestou. Olhei para essa mulher e fiquei admirado. Ela não usava maquiagem, brincos e nem roupa especial. O demônio que estava dentro dela disse: "Não se espante, pastor. Ela tem a língua grande e assiste novelas." Eu expulsei aquele demônio, e o Espírito Santo me revelou muita mágoa, rancor e ódio em seu coração. Ela havia discutido com sua irmã, e estava com pensamentos ruins desejando o mal. O demônio entrou pela sua mente e se alojou no coração. Ela orava a Deus todos os dias e pedia a libertação ao seu filho, mas estava em pecado e tomava a Santa Ceia. Ela ficou enferma por participar da ceia de Jesus nessa situação. O seu pecado não estava na carne, nem na saia, nem através de artifícios femininos da vaidade. O seu pecado não estava no corpo, e sim na alma. Interiormente estava imunda com uma mente perturbada que virou o ninho de Satanás. Entrei em uma batalha espiritual contra o diabo para não perder a alma do filho dela. Dias depois, o seu filho foi preso pela polícia por roubar. Um demônio apareceu a mim e zombou dizendo que eu havia perdido a guerra. Eu disse: "Como eu perdi se ele não morreu ainda?" O demônio disse: "Vou usar um homem para matar o Diego dentro do presídio." Quando o demônio disse isso, ele desapareceu. Eu fui orar a Deus e perguntei por que Deus havia deixado ele ser preso se eu orei por libertação. Jesus me disse: "Servo, eu permiti que ele fosse preso. A sua oração foi atendida. Ele iria morrer assassinado. Satanás já tinha armado um laço de morte do qual ele não iria escapar. Eu o guardei na prisão, e lá Satanás não pode tocar. Usarei as autoridades do presídio para dar segurança a ele. Enviarei os meus servos naquele lugar e levantarei esse jovem como atalaia em minhas mãos. Não temas, irei abalar aquele lugar. Usarei esse jovem para ganhar almas naquele presídio." À noite, eu fui ministrar em uma igreja. Eu vi na visão demônios usando pessoas na hora da pregação para tirar atenção. Elas começaram a ir para o banheiro e outras conversavam. Na hora do louvor todos estavam quietos. Na hora da palavra que liberta e edifica, a igreja ficou agitada. Muitas pessoas não paravam em seus lugares. Eu chamei a atenção de toda a igreja para ficarem quietos e não atrapalharem a pregação. Depois que terminei, orei por libertação em favor das crianças. O Espírito Santo me mandou fazer isso. Comecei a orar, e crianças de 4, 5, 6 e 7 anos caíram endemoniadas. Expulsei aqueles demônios mirins. Uma mãe me trouxe uma criança de 6 meses para eu orar. O bebê chorava e gritava fora do normal. Essa criança estava sendo perturbada. Todas as noites acordava chorando segundo a sua mãe. Eu orei e expulsei aquele demônio. O bebê nunca mais chorou e passou a ter noites tranquilas. Na casa dessa mãe, a televisão ficava ligada o dia todo, e músicas mundanas sendo ouvidas o dia inteiro. Em uma casa que não serve a Deus, o diabo assola até os bebês. Os demônios que estão nesses lares começam a assolar a vida dos pais, e passam para as crianças. Eu fui em um lar fazer oração por uma mulher grávida, e vi na visão um demônio dentro do seu ventre. A criança ainda não tinha nascido, mas já havia um espírito maligno fazendo companhia ao bebê. O mal estava compartilhando o ventre com aquela criança. Expulsei o mal da barriga da mulher. Vi uma névoa negra saindo do ventre dela e afundando no chão. Perguntei como era a vida daquela mulher. Ela disse que discutia com seu marido e que falavam palavras de maldição um para o outro, e que dentro do seu lar não tinha paz, só guerra. Ela e seu marido começaram a desejar que a criança não nascesse viva. Depois que ela me falou essas coisas, no dia seguinte tive uma visão. Vi demônios fazendo casais cristãos brigarem para que se divorciassem. Uma guerra familiar dentro dos lares induzida pelos demônios. Deixei o Panamá e voltei para o meu país. O Senhor me levou até um hospital para orar por uma jovem. A moça já estava morta e respirava através dos aparelhos. Com a licença da mãe da moça, pedi para desligarem os aparelhos. Ela não estava respirando, não havia nenhum sinal de pulsação e seus órgãos vitais não funcionavam. Eu não tenho o dom do milagre nem da cura, mas o Espírito Santo disse:
Ainda não é o tempo dela de partir. Tem uma obra nessa vida. Eu nunca ressuscitei ninguém. Para mim, era um desafio. Coloquei a minha mão em cima da mão dela, e orei a Deus. Pedi para o Senhor mandar o espírito de vida. A moça suspirou e abriu os seus olhos. Os médicos ficaram espantados. A mãe da moça se alegrou. Todos os médicos e funcionários daquele hospital se reuniram na sala e me ouviram pregar o evangelho. Muitos já haviam entregado sua vida para Jesus somente com o milagre da ressurreição. O Senhor me mostrou na visão os falsos profetas manipulando a mente das pessoas a respeito da santidade, dizendo que nada é pecado. Também vi os falsos profetas fazendo propaganda enganosa a respeito de suas igrejas, falando sobre coisas espirituais que nunca irão acontecer, e a mídia é usada por eles para anunciarem seus projetos. Eles querem arrebanhar o maior número de almas para aumentar a renda da igreja, e a mídia é uma arma de propaganda. Que o Senhor Jesus levante a cada pessoa que me ouve. Vocês podem ser usados. Não existe um limite na unção que está disponível. Tudo da parte de Deus é abundante. Os poços eternos da graça estão cheios. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida. Amém.